Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Na Base Delas. Eu estou aqui com a Paula e a Paula vai apresentar a nossa super convidada de hoje. Oi, pessoal. Mais um episódio na base delas. Hoje, com a nossa mineira paulistana, Ana Paula Rocha. Ana Paula, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a vocês, ao Partido Novo e a todos, né, que vão estar nos assistindo aqui hoje. É um prazer estar aqui. Ana Paula, vamos começar com você se apresentando. Quem é a Ana Paula, mas não a Ana Paula na frente das câmeras? Quem é a Ana Paula por trás das câmeras? Olha, o atributo mais importante que eu tenho hoje é que eu sou avó. Impressionante, não é impressionante? Pavinato falava que eu sou a vovó mais gata do Brasil e eu sigo sustentando aí este título, eu espero. Então eu sou, né, mãe de família, avó, sou uma profissional muito dedicada também, sou casada, tenho 3 filhos adultos, 2 netinhos, 2 enteadas, estamos morando em Cotia, mudamos para São Paulo tem um ano. E sou apaixonada por São Paulo, pelo estilo de vida. Tem muita gente que fala mal, né? Eu sou uma das que gosto. Estamos, né, a minha família super adaptados, meus filhos já moram aqui. Meu filho mora em São Paulo, uma filha mora em Campinas, a outra está vindo para cá, o namorado já veio, ela mora no Rio. Então, somos uma família de mineiros que meus netos já são paulistinhas, já nasceram aqui. E a gente pretende ficar, porque quem quer, na minha visão, quem quer impactar o Brasil precisa fazer isso a partir de São Paulo. Eu sou mineira. Você é Também, mineira? só que eu vim pra cá, acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos. Não deve nem de ter idade. sotaque, né? Não tem. É maravilhoso, assim, meu netinho chegou lá em casa, na casa da minha nora, falando bolacha em vez de biscoito. Oh, meu Deus! Aí meu filho corrigiu, disse que tinha que ser biscoito, e eu falei, não, é bolacha. É bolacha. E o que, né, da sua vida, da sua trajetória, o que te trouxe para o jornalismo, né, e para a política? Para o jornalismo, eu não tinha ideia de que isso ia acontecer um dia na minha vida. Eu sou advogada, especialista em direito eleitoral e administrativo, então sempre atuei com partidos políticos, parlamentares, prefeituras, câmaras municipais. Ocupei diversos cargos públicos, tanto no poder executivo como no legislativo, e também tanto no municipal, estadual e no federal. No governo do presidente Bolsonaro, eu tive a oportunidade de ser superintendente da Fundacentro, que é uma fundação dedicada à segurança do trabalho, e eu assumi a fundação em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e depois eu vim para São Paulo. Fiquei 8 meses aqui antes de mudar agora recentemente de forma definitiva. Então, a minha experiência profissional sempre foi essa, sempre foi da advocacia. Eu militei, assim, né, na política, tenho uma experiência grande de 30 anos. Da época, eu sou velha, né, gente? Eu sou vó. Da época que a gente não tinha direita no Brasil. Então, a gente ficava num esforço para tirar o PT, né? Eu tenho isso no meu currículo de que eu nunca votei no PT, né? A primeira vez que o Lula foi eleito presidente da República, eu acompanhei todas as tentativas dele de ser presidente da República, e a primeira vez que ele foi eleito, eu estava fazendo meu segundo curso superior, que foi o Direito, e me lembro de dizer, porque assim, a gente não podia nem falar na faculdade, porque estava todo mundo Lula, Lula, Faculdade. Lula, Mas eu me lembro de dizer, olha, eu não vou votar nele, mas eu espero que vocês estejam certos. Eu acho que vocês não estão, mas eu espero que vocês estejam certos e que realmente ele salve o Brasil. E aí, o resto da história vocês conhecem, não é? E a gente ficava nessa de anti-PT. E então aí restava o quê? PSDB, eventualmente alguns outros partidos, mas não tinha opção de direita durante muito tempo. E você quer interromper? Não, não, Ah, pode continuar, que dentro disso eu já vou. E aí, quando foi em 2018, Uhum. com a eleição do presidente Bolsonaro, eu pensei, nossa, finalmente tiramos o PT, né? E parecia Sim. algo definitivo, porque na minha visão,
presidente Bolsonaro fez um excelente governo, lembrando que teve uma pandemia no meio. Sim. Paulo Guedes, eu sou fã, então, assim, a minha preocupação, principalmente em relação às questões econômicas, ok, o Brasil ia andar. E eu estava já com meus filhos adultos e comecei a diminuir minha carga de trabalho, e aí escrevi meu primeiro livro de literatura, fui para outros Mas o seu mares. posicionamento político jornalístico, ele vem a partir de quando? De Então, que idade? no meu posicionamento político, ele era esse anti-PT. Uhum. E quando o presidente Bolsonaro ganha, eu achei que isso estava resolvido. Aí eu fui para a literatura. Eu estava parando. Eu estava jogando vôlei de praia, 9 horas da manhã, construí uma certa renda passiva. Estou Sim. com 54 anos, uma aposentadoriazinha, nada assim, mas dava para diminuir. Mas aí veio 2022. E veio 2022, o Lula ganhou, teve o 8 de janeiro. Eu falei, bom, com o repertório que eu tenho, a experiência que eu tenho, a bagagem que eu tenho, eu não posso ficar fingindo que não é comigo. Eu tenho os meus netos que vão viver aqui no Brasil. E aí eu queria construir alguma coisa no digital. Então eu comecei a produzir conteúdo digital sobre política, porque é a área que eu domino. E isso foi logo depois do 8 de janeiro. Em abril eu já recebi o convite para começar a fazer comentários políticos na Jovem Pan. E aí, tô aqui. E como que o direito, você é advogada, né? E como que o direito ele te deu ferramentas para ler o cenário político? Porque a gente sabe que, não sei qual é a sua área específica, né, no direito É eleitoral e administrativo. Então, mas qual a leitura do direito dentro do cenário político que você consegue ter uma visão assim? O direito e a política, para mim, eles andaram juntos. Porque o que acontece? A política aconteceu na minha vida antes do direito. Eu tinha 24 anos, eu fui candidata a vereadora em Belo Horizonte. E eu fui muito bem votada, nós fizemos 5 vereadores, isso foi lá em 96, tá, gente? Não tinha rede social, porque se tivesse rede social naquela época, a história era outra. A política que te puxou pro direito, não foi ao Sim, contrário. o que aconteceu? Eu fiquei com a primeira suplência do PSDB, na época que governava o estado de Minas Gerais, acabei indo para uma fundação do governo como diretora, e percebi que o curso de Direito ia me ajudar muito. Eu tinha formado em arquitetura, mas eu percebi que o curso de Direito seria mais útil para mim, e aí eu fui fazer o curso de Direito. E qual foi o tema mais sensível, né, a partir da sua carreira jornalística, política, que você já tratou? Você lembra? O tema mais sensível? Não sei se teve um tema mais sensível. Nós estamos aí já desde 2022 num ritmo muito acelerado de fatos importantes acontecendo. 2025 todo foi pautado aí pelo julgamento do presidente Bolsonaro, com diversas questões importantes e delicadas durante o processo que eu, como advogada, não posso ignorar, independente do meu posicionamento político. Qualquer advogado minimamente sério e honesto intelectualmente não pode ignorar o fato de que nós tivemos o devido processo legal não foi conduzido de forma adequada, o que, na minha visão, gera diversas nulidades, e eu acho que esse processo, a médio e longo prazo, a história vai ter que anular esse julgamento. Então, assim, eu acho que o julgamento do presidente Bolsonaro foi, do ponto de vista político e também jurídico, para mim, como advogada, o direito não é mais o mesmo, né, desde então. Talvez seja o fato mais relevante. Você perguntou sensível? Não sei, mas o fato mais relevante é o julgamento mesmo do presidente Jair Bolsonaro. E ser mulher, comentar política hoje ainda gera alguma resistência? Olha, para mim, Paula, foi a grande oportunidade, porque a Jovem Pan, quando eu tive assessoria de imprensa, eu comecei a produzir o conteúdo digital em janeiro, fevereiro. E aí eu tive uma assessora de imprensa, eu quero mandar um beijo para ela, Marina, que me ajudou muito. Quando ela viu meu perfil e como que eu falava e tudo, ela falou assim, olha, eles estão precisando de mulher que comente política, com o seu posicionamento. Então, para mim, ser mulher nesse momento do jornalismo foi uma coisa que abriu portas, porque tinham poucas mulheres
Hoje tem mais, mas tinha poucas mulheres. Isso foi em 2023, como comentaristas políticas. E aí para mim foi importante nesse momento ser mulher. Ai, que legal. É. Então, o jornalismo político tá com espaço para mulher hoje. Sim, Um espaço- pelo menos naquele momento estava. Acho que ainda tem, porque é importante você ter um equilíbrio. Não que a mulher ou o homem é melhor. Eu estou fora desse discurso, dessa tipo de discurso. Mas a visão de mundo, a forma como raciocina, então a gente precisa dos dois, né? Tanto da mulher quanto do homem, porque a forma de enxergar o mundo é diferente por natureza, por eh, eh, a própria maternidade, né? Ela modifica muito a gente. Então, acho que tem ainda muito espaço para mulheres. Ai, que legal. E que tipo de mulher, assim, você acha que faz falta na política? Algum perfil, características? Faltam as mulheres da direita participarem mais. A maior parte das mulheres que estão hoje em cargos públicos são de esquerda. Você tem poucas mulheres ainda de direita. E essas mulheres de esquerda, elas não representam a maioria das mulheres brasileiras. Então, você tem aí Maria do Rosário, Gleice Hoffmann, pessoas que simulam até que foram agredidas dentro do plenário, fazem esse tipo de coisa. Agora a gente tem aí uma Erika Hilton, não é? Que diz que está representando mulheres. Então, assim, nós precisamos que as mulheres de direita, com valores, com princípios, ocupem também esse lugar. Eu, particularmente, gostaria de ter a oportunidade de ocupar este lugar dentro do parlamento, por exemplo, porque eu gostaria, é até um desafio pessoal, de ver como seria, porque eu conheço todos os meus defeitos, mas eu não vou contar para ninguém os meus defeitos. As minhas qualidades eu vou contar, porque eu não sou boba. Eu tenho um controle emocional, assim, da NASA. Então, eu acho que eu seria uma figura interessante na hora de um debate e de um momento de argumentação com essas pessoas da esquerda que são bastante desequilibradas em alguns momentos. Então, assim, ao invés de eu levantar o tom de voz, eu falo ainda mais baixinho. E isso funciona, porque a pessoa para de gritar para escutar o que você está falando, né? É. E, assim, mantendo o nível da conversa. Eu sei a língua portuguesa, tem gente que não sabe, então eu tenho um vocabulário bom. Então, assim, você, no discurso, com argumento e com vocabulário mais rico do que a outra pessoa, você ganha no debate. Então, eu gostaria de me ver nesta posição para ver se eu realmente ia me sair bem, como eu acredito que eu me sairia. E é uma técnica de oratória, né? Quando a pessoa começa a falar alto e você Você fala diminui mais o tom, baixo. a pessoa se ouve É. e ainda se ela esforça para te precisa ouvir. parar para poder me ouvir. Te ouvir. Exatamente. É sensacional. Eu vi esses dias em um podcast Aham, tá sobre vendo? isso. Aí ele falando, quando a pessoa aumenta o tom, você Você abaixa o tom abaixa. para ela se ouvir e para ela ter que se esforçar para te ouvir. Isso também eu aprendi estudando. É outra coisa que eu faço sempre, é estudar. Eu sempre falo, ó, gente, coloca bastante coisa útil dentro da mente, porque ninguém rouba isso. Então, a gente vai criando um arcabouço e um repertório que nos dá ferramentas mentais para esse debate. A gente precisa também de alguém para poder fazer aquele barraquinho e tal. Eu falo que eu adoraria ver Jojo Todinho deputada federal, Nossa entendeu? Porque aí Jojo Todinho, Erika Hilton. Mas a minha proposta é a proposta de elevar o nível do debate. Ai, que bacana. E você foi vereadora lá em Minas? Não, eu não cheguei a ser vereadora. Eu fiquei na primeira suplência de Foi vereadores em candidata. 96. Ó, né? Lá vai anos aí. E aí eu assumi cargos no governo na época estadual, e daí eu nunca mais saí. Mas essa decisão de ser candidata, né? Eu falei vereadora, mas é candidata. Como que foi para você tomar essa decisão? Porque a gente vê hoje é tão difícil, né? Lógico, a gente tem muitas mulheres que tomam essa decisão e que quer, mas esse primeiro passo. Eu tinha 24 anos e eu me dedicava, desde os 13 anos, eu me dediquei muito a movimentos da Igreja Católica.
movimentos mais ligados à renovação carismática. Tinha uma comunidade em Belo Horizonte que chama, ainda existe, que é a comunidade Nova Aliança. Quero mandar aqui um beijo para a irmã Ângela de Mello Nicoletti, que é a fundadora. Foi uma pessoa bastante importante na minha vida. E ali eu surgi como uma liderança jovem. E hoje está um pouco menor essa comunidade, mas essa comunidade, na época, fez um barulho muito grande em Belo Horizonte. E aí, na época, nós entendemos que havia necessidade da gente, enquanto grupo, começar uma atuação na política. E aí, como eu era uma liderança, aí foi o meu nome, e eu nunca, é o que eu tô falando, nunca mais eu saí, porque você começa a ser convidado para um trabalho aqui, um desafio novo ali, então a minha carreira foi toda dentro da administração pública, a partir desse momento, dessa eleição em 96. Coordenei diversas campanhas eleitorais, fui coordenadora em Minas da campanha presidencial de Eduardo Campos, acompanhei muito de perto o falecimento dele, o acidente de avião, e foi um momento bastante marcante para mim aquilo, não é? E aí eu fiquei ali gravitando naqueles partidos que eram mais ou menos mais direcionados para o PSDB do que para o PT, que era o que tinha naquele momento. A gente fala que quem nunca votou no PSDB contra Não tem o jeito. PT não viveu a política. Não tem jeito. Eu até Só o quem é novo, mais jovem, entendeu? Aí não Porque vê que tinha outras o opções. Christian Lobau, eu ouvi ele falando no programa da Brasil Paralelo. É uma coisa que me marcou muito, e que ele gostaria de ter vivido em outra época que não tivesse tido o Lula como liderança política. Então, a minha geração, que é a mesma do Christian, nós tivemos esse problema. Eu era jovem quando essa criatura começa a despontar politicamente, e toda a minha vida adulta eu vivia política tentar tirar esse cara, entendeu? É isso. E não tinha, né, alguém de direita com pensamentos realmente mais de liberdade econômica e tal. Era que a social-democracia era o que tinha naquele momento. Hoje, conhecendo, a gente brinca que a gente achava que era de direita votando no PSDB, hoje a gente tem certeza que não era, Porque né? o PT fazia esse discurso de que o Sim. PSDB era a direita. Sim. Mas não era. É o que Votava eu o sempre anti-PT. falo, né? A gente é isso. Eu falo, o objetivo que a gente tem que ter, o objetivo final é acabar com a esquerda, tirar, Sim. né, esse sugador de almas. Não é qualquer esquerda. Eu, particularmente, PT. já sou contra as ideias de esquerda. Mas, no caso do PT e do Lula, é muito mais do que isso. Há uma questão de corrupção sistêmica ou sistemática, como queiram chamar, generalizada, que a esquerda costuma justificar isso como uma prática com o objetivo de financiamento da causa, o que já é extremamente errado. Mas o Lula, ele faz isso para financiar a causa dele, nem é a causa mesmo da esquerda. Então, assim, ele é o pior do pior que poderia haver, e infelizmente nasceu aqui no Brasil. Aliás, o Hitler morreu, acho que no mesmo ano que o Lula nasceu. Então, assim, eu costumo dizer que o capeta não deu nem um dia de descanso pra gente, e veio parar aqui no Brasil ainda. E Ana, você falou do Christian, né? O Christian é um dos fundadores do Partido Novo. E como que você conheceu o Partido Novo? Eu já conheço, eu sou mineira. Quem Partido Novo, o Partido Novo, teve aquele episódio lamentável do Amoedo, que a gente já ficou para trás, viu, gente? Já ficou para trás, não tem nada a ver. Que o pessoal ainda fala disso até hoje, tá? Mas naquela eleição nós elegemos em Minas Gerais o governador Romeu Zema em Minas. Então eu conheço o Novo porque eu sou do estado que o Novo governa. E o Romeu Zema, eu costumo dizer que ele tem um papel importantíssimo, porque ele pegou Minas Gerais exatamente como o Brasil vai ficar agora. Terra arrasada, porque onde o PT passa é terra arrasada. E isso aconteceu em Minas Gerais. Terra arrasada foi quando Romeu Zema assumiu o governo de Minas Gerais. E então foi tão bem que ele foi eleito no primeiro turno, reeleito no primeiro turno,
Tem hoje aprovação de 70% do meu estado. Eu sou eleitora do Zema, fui eleitora do Zema. O candidato agora nessa última eleição ao governo, o candidato do Lula, que foi o Calil, passou vexame nas eleições, vexame, que acho que vai acontecer agora em São Paulo. E o Romeu Zema, então, assim, o Novo, para mim, estava dentro da minha casa, né? O Partido Novo, a principal liderança do Partido Novo estava lá na nossa terra. Então, eu sempre tive simpatia. Mas quando mudei para São Paulo, vim trabalhar na Revista Oeste com o Thiago Pavinato, no programa Faroeste a Brasileira, e conheci a Marina Helena, minha amiga, um beijo pra Marina, um amor de pessoa, e ela começou a falar na minha cabeça. Ela que te aproximou do Novo. Marina é ótima. Você é candidata, e eu não queria, porque como eu falei para vocês, eu era diminuindo, eu achava que a minha contribuição era ficar falando, né, assim, no digital, no jornalismo, que eu virei jornalista. Mas o meu marido empolgou até mais do que eu, e aí começaram a fazer minha cabeça, e agora estou aqui filiada ao Novo. É o único partido que, na minha visão, para mim, Ana Paula, faz sentido. Porque fico confortável para defender minhas ideias, não tem os caciques, né? Você vê agora o episódio da Carol Detone tendo que sair do PL. Então, assim, eu conheço essas engrenagens partidárias. Eu fui advogada de vários partidos, vários parlamentares. E eu, tipo assim, não estou disposta a certas coisas. Então, o Partido Novo, ele vem com dois pontos importantes para mim. Eu fico mais confortável, eu sei que eu não vou ter surpresinhas. E, número 2, eu me candidatando, eu como pré-candidata, é óbvio que eu vou fazer de tudo para me eleger, mas eu não me elegendo, eu sei que eu estarei contribuindo com outros parlamentares que têm o mesmo perfil que eu, para que eu não possa dedicar tempo, dinheiro, suor, sangue e lágrima, para colocar lá no parlamento uma pessoa... Tiririca. Um picareta. Eu falo que pra gente, às vezes, é até difícil na hora de escolher o voto dentro do próprio partido. Eu tô Porque sofrendo. você, Adriana, Christian, Marina, a Cris, é muita gente boa. Mas são pessoas boas. Então, assim, a minha meta, lógico, é ter essa cadeira, mas vai depender de quantas cadeiras o Partido Novo fizer. Eu tenho a meta de ser muito bem votada, porque eu não posso passar vexame. Agora, se a cadeira vai ser minha, ou do Christian, ou da Marina, ou da Adriana, que já tem a cadeira, tudo bem. Não pode ser, sei lá, nem vou lembrar o nome de alguém agora para dar exemplo, porque fica chato, né? Você pode dormir tranquilo que eu não fiz um desserviço ao país. Sim. E você já aceitou, né, o convite de ser pré-candidata pelo Novo? Já. E você já se filiou ao Partido Novo? Não me filiei ainda. Eu vim aqui para me filiar. Então, primeira filiação. Nós adiamos muitas vezes. Até que pedir desculpas, porque eu adiei isso aqui umas 2 vezes. Não, Primeira mas agora filiação. vamos primeira filiação aqui. ela quer Eu ser candidata, valorizo. ela precisa se filiar. Então, vou Ai, gente, passar o que eu aqui tenho que para fazer você. aqui? Só coloca esses dados aqui, aí depois a gente envia o restante para você. Tá. Viu? Filiação ao vivo Aqui, ó. agora, ó. Nossa. E uma mulher muito importante. Muito Ó, importante mais um pra motivo para vocês definirem por mim, para votar, tá vendo? Eu filiei Só aqui. precisa eleger a mulher que filiou aqui, né? Nós que filiamos. Muito bom. a nossa muito bom. deputada. Queria do podcast. Vocês vão poder falar isso. Do Christian, vocês não vão poder falar. Vocês não vão poder falar. É engraçado falar isso, né? Mas é muito gostoso isso, né? É muito bom você saber que você tá num lugar que você não vai se arrepender depois. É que Eu acho os isso tão valores, importante. princípios são tão fortes, né? Que É que- dificilmente você vai se corromper. Não, inclusive. Eu vou ser a primeira a encher o saco se começar a se corromper. Isso que eu ia te falar. Peraí, 35, 40. É isso que eu ia te falar. Ó, gente, filiada, viu? Acho que tá, né? Filiada. Se faltar aqui, você me fala Tá bom. depois. Ah, O título de muito eleitor, bom, você bem-vinda. Depois a gente- Eu falei isso num evento do Novo, acho que foi em Bauru que eu fui. Falei pro Fernando, pro Meira,
que eu vou cobrar. Exato. O primeiro parlamentar que escorregar, que tiver alguma coisa assim, eu quero ter certeza que o Partido Novo vai punir exemplarmente. Exemplarmente, tá certo, Tá né, gente? Tá. Exemplarmente, porque senão não justifica eu estar aqui. Porque se eu estiver aqui e depois começar a aparecer umas pessoas esquisitas aí fazendo coisa errada, aí já não vai servir mais. O Novo é a última esperança, gente, sinceramente. Eu também. Se não der certo, aí realmente é pegar as malas e ir pro Paraguai. Não tô mandando fazer isso, não. Vamos ficar aqui. Você sabe que eu gravo programas com várias pessoas que estão fora do país. Inclusive, eu posso falar o que eu vou estrear Pode, Claro. Vamos estrear depois do carnaval. Olha aí para mim, primeira segunda-feira depois do carnaval, a data, você consegue olhar. Vamos estrear logo depois do carnaval. Depois eu vou falar dos programas que eu faço hoje, mas essa estreia é Dia importante. 23. Dia 23, na TVD News, no canal do Kleber Jacaré, o canal chama Jacaré de Tanga, no YouTube, tem mais de 3 milhões de inscritos. Uau. E na VV8, que é uma televisão da região metropolitana de Campinas. Nós vamos estrear dia 23 de fevereiro, de segunda a sexta, às 18 horas. Eu vou apresentar o programa e os dois comentaristas são o Kleber Teixeira, que tem os 3 milhões de inscritos, e Oswaldo Eustáquio vai estar lá comigo. Uau! Aí você vai gravar de segunda a De sexta toda segunda a semana. sexta eu tô com os dois. Muito bom. 18 às 19h30. E é sobre política? Sobre o comentário das Comentário. notícias. Ai, É. sim. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque os dois estão fora. O Oswaldo está na Espanha e o Kleber está na Flórida. E eu tô aqui. Eu sou da turma que vai ficar A aqui, resistente. entendeu? É isso. Aí quando eles começam a falar umas coisas, vocês podem falar, né? Porque vocês estão longe, vocês É. falam, você é presa. Eu vou vou ter ficar que ir pra aí. perguntando só para vocês. É isso. Se eu começar a falar, vou ter que ir pra aí junto com você. Mas eu sou da turma que vai ficar, então não tô mandando ninguém pro Paraguai, não. Foi só uma brincadeirinha para ficar aqui e lutar pelo nosso país. Ana, o que te dá segurança em falar sim pro Novo, em se filiar e querer ser uma pré-candidata pelo Partido Novo? Essa relação de confiança que não pode ser quebrada. Foi o que eu falei pro Meira. Então, a ideia que eu fui em alguns eventos do Novo com ele, fui no carro dele e tal, e a gente foi sempre conversando. Essa coisa do time dos sonhos. Então, a chapa de candidatos a deputados estaduais e federais, mas principalmente de federais, que né, nós precisamos agora deixar mais robusta, do Novo, é o time dos sonhos. Qualquer candidato que você votar vai representar bem o partido. Então, é por isso que eu estou aqui. Agora, se amanhã entrar um tiririca no partido, aí eu vou ser a primeira a gritar e deixo de ser candidata. Então, assim, o que fortalece o Novo é esse time imbatível de candidatos. Nós estamos falando de um Christian Lobauer, de uma Marina Helena, de uma Adriana Ventura. No Sul, nós temos o Van Hatten. Enfim, pode citar vários, o próprio Ricardo Salles. Agora vem a Detone lá no Sul. Então, são pessoas com perfis. Os deputados do Novo hoje são os deputados que mais brigam pelas bandeiras da direita com coerência, tirando algumas exceções, como o Nicolas Ferreira, que é do PL, e algumas outras que são pessoas importantes, mas do Novo você não tem nenhuma exceção, tipo, o cara não está fazendo o trabalho direito. Então, é uma coisa que eu venho falando nos meus comentários políticos em relação à sucessão presidencial, mas eu acho que eu não posso entrar nesse assunto aqui agora, mas nós temos um time de cabos eleitorais da direita que está no Novo. Então, o Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República, tem sido cotado para vice, enfim. É preciso pensar aí, porque esses deputados vão fazer campanha, eles são os principais cabos eleitorais, pensam Van Hatten. Então, vamos ver como é que o jogo vai se desenrolar. E o próprio Van Hatten já falou que o candidato à presidência dele é Romeu Zema. Não tem jeito de não ser. Seria Isso é sensacional, seria porque uma nos incoerência. outros partidos, tipo, seria um absurdo. Não, seria uma Sem incoerência, porque um dos valores que a gente precisa primar, já que a gente acredita que o partido tem as linhas adequadas de valores e princípios a serem seguidos, a fidelidade partidária tem que prevalecer aí. O que eu acredito que possa estar à venda é nos bastidores uma grande conversa para ver como é que a gente desenrola esse imbróglio.
Mas, de qualquer forma, independente, no segundo turno, seja o candidato que for da direita, estaremos todos juntos. Todos juntos. E Ana, quais são as 3 pautas que você considera inegociáveis? A principal pauta minha é a econômica. Eu bato muito na tecla de que a esquerda ela tem uma estratégia de tirar o debate econômico das discussões nas eleições presidenciais, porque qualquer debate econômico eles perdem. Então eles vão para a pauta das minorias, e aí eles ficam naqueles discursos e tal, e muitas vezes, e aí, inclusive o presidente Jair Bolsonaro na última eleição, a gente cai nessa armadilha e a gente não consegue resgatar o debate econômico. Então, assim, para mim, eu sei que não é. Como é que eu vou explicar para vocês assim? Não é que isso é o mais importante, né? Nós temos aí uma guerra cultural sendo travada, tem outras questões. Mas, gente, se a gente não tiver a pauta econômica em dia, a gente não tem sobrevida nem para discutir o resto. Uhum. Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte: sua casa. Se você não vai discutir a cor da parede se a sua geladeira estiver vazia. Então, primeiro a geladeira tem que estar cheia. Então, eu acho assim, tudo tem que ser visto ao mesmo tempo. São grandes os problemas brasileiros e a gente tem que caminhar com todos, avançando sempre em todos os pontos. Mas, para mim, Ana Paula, eu estou focada na questão econômica do país. E é uma questão que une a direita com, eu não estou falando de centrão, mas une a direita com o eleitor de centro. Porque eu tenho 2 filhas, por exemplo, que são eleitoras mais de centro. O meu filho é direitão. Mas as minhas filhas são mais de centro. E eu convenço as meninas com a questão econômica. É bom deixar claro o que é centro, o que é o centrão, Não né? é centrão, estou falando É. eleitor de centro, que é aquele que não está preocupado com a ideologia, etc. Mas que na economia ele quer a prosperidade do país e ele sabe qual que é o caminho da prosperidade. O Paulo Guedes ele tem uma frase que eu gosto sempre de repetir: o caminho da prosperidade existe, segue quem quer. E o modelo econômico que a esquerda defende, ele é ultrapassado, ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. Que é acreditar que o Estado grandão vai gerar riqueza. Não vai. Não vai. E isso já está provado pela ciência econômica, que não é uma ciência muito antiga, tem décadas, é considerada recente, mas que já provou isso. Então, o eleitor de centro, você convence com a pauta econômica. E a esquerda tenta tirar o foco do debate econômico porque ela defende um projeto econômico ultrapassado, então ela não ganha nesse debate. Parecido com a segurança pública. Agora o Lula está falando de segurança pública, mas ele sempre defendeu bandido. Sim. Mas como agora é uma pauta que está em foco, eles estão mudando, dando uma maquiada, porque a esquerda entende que a violência ela é fruto do capitalismo e que, portanto, a burguesia que arque com as consequências. É isso que a esquerda pensa. Tá se lixando para a pessoa de bem que trabalha e que está sofrendo com a questão da violência do crime organizado, porque eles partem desse pressuposto de que é uma consequência natural do capitalismo e que, portanto, a gente que é capitalista que se dane. Desculpa, eu gosto de manter um nível um pouquinho maior, mas tem hora que para falar da esquerda não tem muito Não tem jeito. como. Agora, com a preocupação, inclusive, da população mais pobre que mora nas comunidades e que é a principal vítima do crime organizado, eles estão vindo com um discurso. Mas não cola. É o que aconteceria se o discurso fosse para a área da economia. Também não cola. Ele vai falar o quê? Que ele está defendendo o livre mercado? Não vai colar. Agora eu sou contra os bandidos. Também não vai colar. É só você ver em quem que os bandidos votam. E onde o Estado mais atrapalha hoje? Qual ponto? O governo Lula atrapalha em todas as Em tudo. esferas, que está em Tem algum tudo, ponto que se destaque? né? As estatais, o gasto excessivo. Agora, eu acho que é na economia Na também economia, que ele né? mais atrapalha. É que a economia é o que gira, né? É Tudo, o que né? É o que gira. sustenta, É o que né? sustenta, é a É a base. primeira da coisa. pirâmide. Como é É a que base da você pirâmide. vai conseguir, por exemplo, levar seus filhos na escola se você não comeu, gente, você não levanta da cama, não, se não comer. É. Entendeu? Então, assim, o Brasil está caminhando para um colapso econômico em 2027 que nunca teve. Nós já tivemos várias crises econômicas, mas verba de custeio ainda não faltou. Nós estamos caminhando para faltar verbas de custeio. O que é isso?
Como o funcionalismo é uma despesa obrigatória, a folha de pagamento, previdência, saúde, educação, isso tudo é despesa obrigatória, a Constituição determina. Uhum. Não vai sobrar dinheiro para mais nada. Então você paga o salário do policial federal, mas não tem o papel para emitir o passaporte, que é a verba de custeio. Não tem a gasolina para pôr no carro da viatura. Não tem dinheiro para merenda escolar, não, para merenda escolar vai da educação, né? Mas vai faltar verba de custeio. O Estado para. O Estado para. E é onde mais precisa mudar a cultura do brasileiro, né? Que muita gente, quando a gente começa a falar, mas é cultural, vem com essa desculpinha de, é cultural. É cultural, mas vão ser aí mais umas 3 décadas para a gente tentar refazer o que foi feito durante também 3, 4 décadas. Porque a cultura que a gente tem hoje, ela não foi do dia para a noite. Ela teve os meios de comunicação ajudando, teve as universidades, as escolas, eles foram aparelhando todas as engrenagens e foram 3, 4 décadas. Então, para a gente reverter isso, também são 3, 4 décadas. Qual que é a minha esperança? A geração que está chegando aí. Porque eu tenho lido bastante coisa, inclusive no Nordeste, o pessoal mais jovem, os nordestinos mais jovens, não estão entrando nessa do papai Lula, não. Eles estão indo mais para a direita. Eles não querem saber de crime organizado, eles não querem saber de Bolsa Família. Então, a gente tem uma população mais jovem chegando, que é uma coisa mais ou menos previsível. Existem teorias, né, fundamentadas de que uma geração ela já tende a contrapor a geração anterior, já é mesmo do jovem e tal. E essa geração que está vindo, ela é mais conservadora, inclusive no Nordeste. Porque ela vai contrapor. Você vê as pessoas falando mais hoje de casamento, da família, jovens falando, jovens mesmo, jovenzinhos, né, adolescentes e tal. Então, assim, eu acredito que a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, reverter, voltar aí, gostar de uma música de melhor qualidade, não é? De uma arte de melhor qualidade, porque desde quando você fazer fezes em público é uma expressão artística? Voltar com a questão da beleza. Beleza, o que a beleza tem a ver? Com a proporcionalidade. Então, na arquitetura, você vê que está voltando também o neoclássico nas casas, sabe? Para sair daquele caixote, daquela coisa. Eu lembro que quando eu era menina, assim, adolescente no colégio, o pessoal falava muito assim, nossa, porque lá no Canadá, nos Estados Unidos, o engenheiro, o pedreiro, não sei o que, mora todo mundo no lado do outro, as casas são iguais, etc e tal. Eu estive no Canadá, que eu considero assim uma segunda pátria minha, amo o Canadá, fiquei em Toronto bastante tempo, aprendi inglês lá. Mas eu visitei cidades perto ali de Toronto que você não consegue construir uma casa com a sua cara. Porque as casas já são todas padronizadinhas. É a mesma cor. Então, depois as pessoas não sabem porque elas estão tendo depressão. Lá tem muita depressão, né? O clima é muito frio e tal. Mas a arquitetura, eu sou arquiteta, a arquitetura, ela é uma das formas de expressão da identidade. Assim como a roupa que você veste, você escolhe, você gosta mais de uma cor, mais de outra. A arquitetura é a mesma coisa. E hoje as casas da arquitetura moderna, aí é uma crítica pessoal minha, não tem a cara de quem está morando lá. Então, você vê que até na arquitetura começa a ter um retorno de você, um estilo neoclássico, um estilo de telhado. E aí a beleza, onde está a beleza? Na proporção das janelas, na proporção. Isso está voltando, porque eles tentaram destruir a beleza. E aí chega no ser humano. As pessoas hoje gastam dinheiro para ficar horrorosas. Cortar o cabelo esquisito, pôr rosa, não sei aonde, aí um alargador desse tamanho, um negócio aqui parecendo um suíno. E a bizarrice, o caos, interessa para a esquerda. O caos na sua aparência, o caos das suas relações familiares, aí você tenta destruir a família. Porque você destruindo a família, desarmando a população, destruindo a cultura, você cria uma geração de pessoas que não tem resistência, não oferece resistência nenhuma ao governo. E a gente vê muito isso com o menino e com meninas também, né? O que é muito triste, eu acho, né? Quando acontece isso com meninas, porque por mais que hoje a gente fala, a mulher, nós já conquistamos o nosso espaço, hoje o mundo, ele tá mais perigoso. Sim. Né? E ainda mais para mulheres e em todos os aspectos, tanto na rua quanto
essa imagem que tem na rua, as mulheres ficam com medo disso acontecer na política, né? De uma violência na política com mulher. Então, muito se vende isso. A gente fala que aqui no Novo a gente tem uma dificuldade enorme de falar sobre isso, porque aqui a gente não vê isso acontecer. Então, assim, a gente não tem essa prática. Tá, mas eu não consegui Tá. captar exatamente. Da mulher não estar na política, porque por tudo que acontece no mundo, ela acha que na política vai ser igual essa violência de gênero, né, Um com ambiente ela. muito masculino. Num ambiente muito masculino. Predador, sabe? É. Então ela acaba refletindo tudo que ela vê na televisão, que ela vê em todos os lugares, elas acabam refletindo isso para a política. Você já sentiu isso? Já. E como que você contornou isso? E Eu já qual a senti diferença de isso, hoje? eu posso dar 3 exemplos. Primeiro, eu fui filiada, até 2008, eu fui filiada ao PPS, que é o Cidadania hoje, que fazia parte da base do PSDB. Eu tenho amigos lá em Minas Gerais do PPS, respeito muito todo mundo e tal. Mas, por exemplo, assim que eu me filiei, eu era uma pessoa, uma liderança relativamente interessante. A gente não tem espaço, então você filia, eles já vão te mandar para discutir a pauta do aborto, a pauta da violência contra a mulher, que não estou dizendo que essas pautas não são importantes. Eu sou contra o aborto, é bom deixar claro. Mas eu queria discutir a questão econômica do país. Porque a gente, olha, isso aqui define 90% das coisas. Então, eu queria saber qual que era as previsões, né, do Brasil. Existem planejamentos de 5, 10, 20 anos. Então, eu queria estar na comissão que ia discutir a questão econômica e a gente via que era meio que aquilo ali era dos homens. Uma segunda questão é também a questão de verba. A gente sabe que tem essa diferença dentro do partido e até aquele valor que é definido por lei para fazer formação política de mulheres dentro do partido. Eu fui advogada de partidos, não vou citar quais, mas cansamos de ter que maquiar, sabe, para fingir que o dinheiro foi gasto com mulheres e não foi. E já sofri, também não vou citar nomes nem o partido, também já sofri assédio. Muito sutil. E partidos mais à esquerda, que ficavam chamando o Bolsonaro de machista, tá? Eu vou contar, posso contar. Estava numa reunião com dois líderes partidários. Tudo bem que eles tinham uma certa liberdade para brincar comigo e tal. Eu não lembro direito mais, mas a gente foi tirar uma foto e eu brinquei assim, eu tava com um vestido nude e eu fico muito branca, né? Aí eu falei assim, eu vou sair muito branca nessa foto porque eu tô com um vestido nude. Aí um brincou comigo assim, mas você fica ótima de nudes. Entendeu? E naquela época, porque quando você depende financeiramente daquela profissão ou daquele contrato, naquela época eu dependia financeiramente daquele contrato. Você cala, tem que calar. Fingir que não viu, fingir que, entendeu? Hoje, eu tive uma outra experiência já no jornalismo, também não posso citar nomes, de um jornalista que é comentado, jornalista antigo, tá, gente? É comentado nos bastidores pelas mulheres que o cara faz, desrespeita realmente, assim, coisas assim, bastante chulas até. E eu falei assim, ele que não tome, porque hoje eu não dependo. Vai dar um BO aqui no corredor. Vai dar um BO aqui no corredor que vai ser manchete. Mas, então, isso é uma realidade que hoje ainda existe. Ainda existe. Mas e como se blindar disso e como, assim, não ver isso como uma barreira para a mulher estar na política? Porque muitas não estão porque levam isso como uma barreira. Falar, eu vou lá para sofrer um assédio. Né? Então, eu acho que a blindagem é emocional, primeiro. As mulheres precisam se preparar para isso. A gente precisa de ter uma blindagem emocional e não é só em relação aos homens.
em relação até às mulheres trans, porque eu vou dar um exemplo que todo mundo viu na internet. Por exemplo, a Erika Hilton, ninguém pode falar nada dela, que já viram homofobia, mas ela se referiu a Carla Zanata falando do cabelo. Falou que o cabelo dela estava sem hidratação, e a Carla Zanata é linda. Estava sem hidratação, ela falou coisas com a Carla Zanata que se a Carla Zanata falasse para ela, Nunca. seria um né? grande problema. Senhora. Então, não é só em relação aos homens. Muitas vezes, numa discussão ou num debate de argumentativo, tenta-se, às vezes, sim, desqualificar a mulher sempre para o lado da questão da honra, assim, usam muito isso. Então, a primeira coisa é você se blindar emocionalmente, que eu falo que tem que ter realmente um controle emocional da NASA, porque você está com a razão, e se você perder as estribeiras, vai falar que você é histérica, que você, entendeu? Então, a gente perde a razão. Então, o controle emocional é muito importante. E a bagagem intelectual que você tem que ter. Gente, você pegar um homem mediano e uma mulher mediana, isso em qualquer lugar, política, empresa, qualquer lugar. Se você pega os dois iguais, no mesmo nível, geralmente a vaga vai para o homem. Então, a mulher, ela tem que ser muito top. Você pode observar que as mulheres que chegam a primeira-ministras de países e tal, são aquelas que, tipo assim, não tinha jeito do cara ganhar delas. Então, se blinde emocionalmente, tenha o apoio do seu marido, do seu companheiro, da sua família, porque isso é importante, a retaguarda, e se esforce para você ser cada vez muito mais capaz do que os seus concorrentes, do ponto de vista de bagagem mesmo, para você ganhar as discussões. E o que você diria para uma mulher preparada, mas tem medo de se expor? Ela tem a bagagem toda, ela está preparada, mas né? tem medo de se expor. Eu diria que ela não pode ser covarde. O Brasil precisa dela. Então, se vira, resolva seus problemas emocionais e vem para a linha de frente, porque a gente está precisando. Que tipo de mulher você quer do seu lado nessa luta? Eu quero uma Marina Helena, eu quero uma Adriana Ventura, eu quero mulheres que estejam aí também dispostas a enfrentar tudo isso e também com bagagem. Eu não quero, a gente não pode deixar o nível descer. A gente tem que elevar o nível da política brasileira. E começa. A salvação que Jesus propõe para a gente nos evangelhos, ela é individual. Então, você quer mudar o mundo? Comece mudando você. Então, você se prepare para ser esta pessoa melhor que você vai estar ajudando já e se posicione, quem tiver essa condição, se posicione nos locais. A mulher que tem essa condição de preparo, de bagagem emocional, se ela não pode enterrar os talentos dela. Isso é palavra bíblica, não enterre seus talentos. A gente precisa de mais pessoas assim. E é assim que vai prender o Bolsonaro achando assim, acabamos com a mobilização dos patriotas, né, no país. Veio o Nicolas, fez uma caminhada, acabou com a festa. E é isso, prender um, vem outro, prender um, exilou, vem outro, e a gente precisa aí das pessoas. Cada um do seu tamanho, do jeito que dá conta. A gente não está também exigindo que a pessoa seja, sei lá, abandone a família, nada disso. Mas se você tem condição, se você sabe, porque a pessoa que tem essa condição, tem essa bagagem, ela sabe que ela tem. Ela pode fingir que não sabe, mas ela sabe. Então, a pessoa que está em dúvida é porque não tem. A pessoa que tem sabe que tem condição de enfrentar uma coisa assim. Então, você que sabe que você tem essa condição, não enterre seus talentos. O Brasil precisa de você. Muito bom. Eu fiquei batendo aqui na mesa agora, que ele tinha falado para eu não fazer isso. Desculpa, gente. Todo mundo faz isso. A gente tem um quadro que chama Na Ponta da Língua, do Fundo do Coração. Isso acertei, né, Nath? Acertou. É um bate-bola, rapidinho. Eu sei daquelas rápidas. Você tem que responder com uma palavra? Seria, mas Então se for algo que uma você frase. quer, né, falar, fica à vontade, é com você.
Quer que eu comece? A política é Uma vocação. Coragem é. É o mais importante para mim, eu acho. o Brasil precisa de mais. Amor. Mulher. Não o amor do Lula, não. É. Fraternidade, o amor Pelo fraterno. amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nesse não governo do amor, não. É. Ah, Aqui, mulher. mulher na política é. Necessário. Liberdade é Inegociável. O maior erro do sistema hoje é. Achar que o bolsonarismo foi derrotado? o que não é inegociável para você. O que não é inegociável, ou seja, posso negociar? Eu posso negociar. Eu posso negociar muita coisa. Então, Eu não o que sei é dizer. o que não é negociável? O que não é negociável, além da liberdade, é a nossa pátria. A nossa pátria não é negociável. A gente não pode deixar na mão dos bandidos a nossa pátria. Entrar para política exige. Coerência, Um valor que você não abre mão. honestidade, Um defeito da política brasileira. falta de honestidade. Uma palavra que define a sua decisão de se filiar hoje no Partido Novo. Tem a coerência, é necessário nesse momento. Eu Necessário. acho essa palavra necessário. Eu fiz um vídeo uma vez e uma pessoa fez um comentário que eu não esqueci mais. E ele disse que eu era necessária nesse momento, né, para a política. E então, assim, eu vejo o Partido Novo também hoje como necessário. O medo, ele trava ou protege? Protege. No meu caso, protege. Uma frase curtinha para quem quer desistir da política. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Não podemos Não desistir. desista. Nós não vamos desistir da nossa nação, pelo menos não sem lutar. Eu falei que, gente, a gente morre todo mundo abraçadinho, mas é lutando. E é jogando pedrada ainda na cabeça desses Golias aí. Ana Paula, uma hora de conversa. Já Passa deu uma rapidinho, hora. né? Gostaríamos muito de agradecer você estar Obrigada. Eu que aqui. agradeço. Você estar no novo, Uhum. né? Porque cada dia faz mais sentido quando chega uma Ana Paula, quando chega uma Maria Helena. Uhum. Então aí a vida começa a fazer sentido, Sim. né? Que a vida é um todo. Você que tem neto agora, é você sair da sua casa, você deixar seu neto, você deixar seu filho, você deixar seu marido. Mais ou menos, que eu não deixo meu neto na minha prioridade. Eu Né? acho que eu já deixei de vir aqui por causa Por dele. causa dele, né? Mas a gente acaba, né, renunciando Sim, muitas com vezes à família certeza. para estar aqui. E quando a gente renuncia à família para estar aqui, encontra pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a gente olha e fala, faz sentido. Falo que eu carrego uma culpa enorme dentro de mim toda vez que eu saio de casa. Né, que tipo, nossa, eu podia ter ido buscar meu filho, não sei aonde, ter feito alguma coisa, eu tô saindo para cuidar de política. Às vezes a gente assiste televisão e dá um desânimo, você fala, será que dá? Sabe, tanta gente. Aí quando a gente chega no lugar e encontra Ana Paula, encontra pessoas que realmente acreditam e querem mudar, aí você fala, dá. E eu vou Eu te tô no falar uma lugar coisa, certo. Paula. Eu não estou longe de mim querer incentivar as mães a deixarem seus filhos e saírem para trabalhar. Isso aí é uma decisão de cada uma. Mas eu vivi a minha vida inteira trabalhando muito. Eu tenho 3 filhos e eles ficavam na escola, em casa. E eu criei 3 adultos fantásticos, 3 cidadãos brasileiros que todos casados, só minha filha mais nova que está para casar. Pais e mães de família, trabalhadores, bem-sucedidos com o esforço deles. A minha filha, por exemplo, do meio, a Ana Luísa, todos 3, né? Mas eles aplicaram ela era estudante de engenharia química em Belo Horizonte. Não sei se você sabe, lá não tem indústria, não é? E aí ela aplicou para ser estagiária numa empresa em Campinas. Tudo ela fez, mérito dela, veio 3 vezes aqui de ônibus para poder ser contratada como estagiária. Finalizou
o curso online e também fazendo matérias na PUC daqui, em Campinas e tal. E hoje ela está numa multinacional aqui em São Paulo, trabalha online de casa, agora ela vem 2 vezes a São Paulo, está batendo todos os prêmios da empresa no Brasil e na América Latina. Então, estou dizendo isso para você por experiência própria. Não é o fato de você sair ou não sair de casa que você vai gerar 3 filhos, ou um filho, não sei quantos filhos você tem, 3. que vai ser sucesso. Isso vai depender da sua capacidade de diálogo com eles e tal. Então, eu fui uma mãe que trabalhei muito a vida inteira e eu sou super realizada como mãe, que meus filhos são top pra caramba. Agora eu estou me dando ao luxo de ficar mais com meus netos, mas como mãe não fui, porque a gente tá no dia a dia de criar filhos, de ter que trabalhar, de pagar as contas, e tem que educar os meninos, e tem que levar para a escola. Mas não sinta culpa. Porque não é isso, o fato de você estar fora. Eu fiquei muito fora de casa. E foi sucesso. A minha maternidade é uma coisa que, sim, foi a grande realização da minha vida. Então, e tem muita gente que fica em casa, eu até lembrei de uma pessoa agora, e não é uma boa mãe. Então, não é isso que vai fazer você ser ou não ser uma boa mãe. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Né? Você também tá nessa? Não, eu não tenho filho ainda. Tá. Quem sabe um dia. Por isso que eu falo que eu não posso ficar fora. Porque agora eu estou no momento que eu não tenho mais as crianças. Eu vou ver meus netos para estragar eles. Mas Para mim, né? bastante. Então eu tenho esse tempo agora para dedicar à coisa pública. E é isso que eu vou Ai, fazer. que legal. Ô, Ana, antes da gente terminar, fala pro pessoal os programas que você participa, deixa suas redes. Então, eu tenho o meu canal, eu tenho o meu Instagram, que é @anapaula_oficial. Lá vocês vão encontrar todas as informações, o meu site, tudo. Eu tenho o meu canal no YouTube, que também é Ana Paula Rocha. E hoje a gente está com 2 programas lá. Um sobre economia, baseado nas ideias do Paulo Guedes, que sobe um episódio toda sexta-feira, 9 horas da manhã. E estou fazendo sala de leitura, que é de segunda a sexta, também 9 horas da manhã, que é sobre a obra de Olavo de Carvalho. Tá bem legal, a gente começou tem 1 semana só. Quem entrar agora, gente, maratona a semana que já passou, porque a gente está destrinchando o primeiro livro agora, que é Tudo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Muito bom. Esse é no meu canal. Tem o canal Guerra da Informação, do meu querido Oscar, que está lá na Tailândia, que a gente faz toda segunda, 21 horas, só sobre segurança pública, com um especialista chamado Marcelo Pinto. Toda terça, às 21 horas, só sobre economia, com Paulo Paiva, que é um economista. E na sexta-feira, o Elas nas Trincheiras, que sou eu e Marta Padovani, e a Alana Figueiredo, que é assessora do Príncipe, do deputado Príncipe. E a gente faz, então, é de notícias só mulheres. A gente leva convidados, depois eu vou marcar para vocês poderem participar. Então, muito obrigada. Pessoal, mais um episódio na base delas. Mais uma mulher porreta, como diz o pai da Nara. O pai da Nara, ele fala, só mulher porreta. Aham. Mais uma mulher porreta do Novo. E conheçam melhor a Ana Paula. Entrem nas É redes isso. sociais dela, vocês vão adorar. Obrigada. Obrigada, beijo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ai, obrigada. Obrigada.